luz, nasce do amor. Avançando. A gente chega, então, me permitam trazer para o nosso estudo o nosso confrade, José Raul Teixeira. Acredito que muitos de vocês conheçam a história desse companheiro. Eu, quando comecei na doutrina espírita, logo no início dos anos 2000, a casa que eu escolhi, frequentemente tinha palestras do José Raul Teixeira, né? Para quem não sabe, ele tem a formação na área da física, né? Tem uma mediunidade extremamente aflorada, só que ele sofreu um acidente quando ele estava numa viagem para os Estados Unidos. Ele teve um AVC hemorrágico dentro do próprio avião, quer dizer, levou um certo tempo até o avião chegar na Terra para ele poder ser atendido. Isso provocou lesões bastante graves nele, né? Posteriormente, chegamos a estar com ele em Niterói, que é onde a casa de trabalho dele existe, e naquele momento ele praticamente não conseguia falar, e já tinha um certo tempo do acidente, né? Ele já havia, claro, começado a fazer todo o processo de recuperação, de fisioterapia, né? Envolvendo a ação na área de fonoaudiologia, mas ele não conseguia falar ainda corretamente. E para escrever, né? Ele que era destro, né? Ele tinha começado a conseguir escrever, pelo menos assinar o nome com a mão esquerda. Recentemente, também, coloco ali a referência, José Raul Teixeira, aquela sigla é Federação Espírita do Paraná, né? Se vocês forem no site da Federação Espírita do Paraná, existem diversas palestras com o nosso José Raul Teixeira antes do acidente. E agora, recentemente, na semana, se eu não me engano, Semana Estadual Espírita, ele foi convidado, ele estava lá no Paraná, foi entrevistado, conseguiu falar, né, para quem teve a gravidade do problema que ele teve, me surpreendeu positivamente, né? Algumas vezes precisou ser ajudado pela entrevistadora, mas para mim, que já vi pessoas que tiveram AVCs e não conseguiram se recuperar, ele conseguia falar da forma que a gente conseguia entender a maior parte do tempo, e ele ficamos sabendo que ele tinha conseguido fazer a primeira palestra, né, pós-acidente. E o legado do Raul Teixeira, para quem não conhece, eu até sugiro que tome contato com ele, é excelente, né? E ele explicou que após o acidente, após o início da recuperação dele, ele sentiu a mediunidade ainda mais ampliada. Ele que tinha, digamos assim, uma parceria, né, diretamente com o espírito Camilo, passou até a ter a aumentar o leque de atuação na área da mediunidade. Tá certo? Então, só para dar um alô para quem não conhece o Raul Teixeira e chamar a atenção que ele está de novo aí nos ajudando através das palestras e começando a voltar ao contexto da psicografia, né? Bom, mas o que interessa do Raul Teixeira hoje para nós aqui no nosso estudo é a contribuição que ele pode ter nos dado nessa palestra que ele fez e está lá no site da Federação Espírita Brasileira, tá certo? Perdão, Federação Espírita do Paraná. E eu coloco ali, logo no início, aquilo que eu comentei com vocês, né? O que é atribuído a Paulo de Tarso, na Carta aos Hebreus, e em seguida a gente começa a aproveitar o contexto da entrevista, da palestra do Raul Teixeira, né? Que essas testemunhas que nos cercam, né, elas podem ser de dois tipos, né? Não tem como fugir disso. Ou testemunhas positivas que querem nos ver crescer, avançar, progredir, caminhar para frente e para o alto, né? Ou testemunhas negativas, né? Aquelas que estão prontas para puxar os nossos tapetes, né? Aquelas que ainda estão interessadas em fazer o mal, né?
muitas vezes não é nem o mal, drasticamente falando, mas num contexto de zombarias, de ironias, né? de brincadeiras sem graça, né? E quem é que vai fazer esse filtro? Né? Eu sempre cito um desenho animado, sempre gostei de desenho animado, lá do meu tempo lá atrás, do Pica-Pau, e teve um desenho que eu não esqueci nunca, que ele estava diante da... Para quem lembra do desenho, ele era dado a fazer umas artes. Né? Então, sempre antes de ele fazer uma arte, o que acontecia? Tinha de um lado um anjinho, do outro lado um diabinho. É exatamente isso aí. Testemunhas positivas e testemunhas negativas, tá certo? Que estão ao nosso redor, como testemunhas, como dissemos a vocês aí já 2 vezes, né? Na expectativa de nós escolhermos para que lado vamos, porque quem escolhe somos nós. Quem filtra o tipo de pensamento que você vai seguir somos nós. Não tem como fugir a isso. Tá certo? E, seguindo no contexto da palestra do Raul Teixeira, ele menciona, então, a questão da influência da quantidade de espíritos desencarnados em relação aos encarnados, e aí eu fui buscar lá, na obra citada ali, ó, Anuário Espírita, de 1964, é a parceria do André Luiz com o nosso Francisco Cândido Xavier. Naquela época, o André Luiz trouxe a informação que havia um número muito maior de seres desencarnados, né, no mundo espiritual do que encarnados aqui na Terra. A proporção é aquela que aparece ali, mais ou menos de 1 encarnado para 8 desencarnados. O André informou que, somando encarnados e desencarnados, naquela época, 64, a humanidade terrestre era composta de 24 bilhões de espíritos. Tá certo? Provavelmente, essa proporção alterou-se, até eu digo eu, substancialmente, porque nós temos a informação que, mais recentemente, de alguns anos para cá, companheiros que estavam em zonas trevosas, né, que ainda não haviam se decidido a escolher o lado do bem, né, mas tiveram, digamos assim, uma última oportunidade. Isso a gente já escutou através de diversos palestrantes espíritas, inclusive aqueles que trabalham com mediunidade, brincando, entre aspas, as portas do umbral foram abertas e esses companheiros vieram para encarnar para aproveitar uma última oportunidade aqui na Terra. Porque se eles falirem, né, a informação é que eles não vão reencarnar numa próxima oportunidade mais na Terra. Porque justamente sabemos que a Terra está nessa transição de mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Né? Então, quem é que vai ficar aqui, como a gente já aprendeu? Já escutou em diferentes momentos de estudo da doutrina espírita. Aqueles que, pelo menos, já escolheram o lado do bem. Ainda dão uma vacilada ou outra, mas escolheram seguir no bem. E esses companheiros que reencarnaram nas condições que eu mencionei, se continuarem apresentando o perfil de então, não vão poder, neste momento, continuar aqui no planeta. Então, vão reencarnar em outros orbes, como isso é comum, né, no contexto da criação divina, e que nós temos naquela obra maravilhosa do Emmanuel, através do Chico, A Caminho da Luz, sobre Capela, que explica justamente uma situação como essa, e que eu comparo com o momento aqui da Terra, né, em que nós temos muitos espíritos que já se direcionam para o bem, mas tem outros que ainda preferem ficarem ligados ao mal, né? Nesse momento, preferem ficar ligados ao mal. E certamente não terão espaço no mundo de regeneração.